Tudo bom, pessoal? Então, hoje eu chamei o pessoal aqui do Londrinando para a gente bater um papo sobre cirurgia plástica, justamente para tirar um pouco mais de dúvidas, né, que as pessoas normalmente têm, para que o assunto cirurgia plástica fique mais fácil e próximo das pessoas. Tá legal? Vamos embora? A gente pediu pro pessoal mandar várias perguntas lá no nosso Instagram e chegaram umas perguntas super legais. Vamos perguntar agora pro doutor. Antes de a gente começar a fazer essas perguntas, na verdade, eu tinha uma dúvida que era em relação à minha orelha. Porque, não sei se sabe, doutor, quando eu era criança, eu tive medo de fazer, porque eu achei que ia sentir muita dor. E aí eu me arrependo até hoje, amargamente. Mas dói esse procedimento de fazer na orelha, o pós-operatório? Como que funciona? Normalmente, assim, não é uma cirurgia que dói bastante, né? Principalmente no pós-operatório, tanto é que é uma cirurgia que a gente realiza mais corriqueiramente em jovens e crianças, né? É justamente por conta de ser um período da vida em que o bullying é muito presente e isso tem um impacto do ponto de vista social, de socialização muito grande. Então, normalmente não é uma cirurgia que dói muito, né? É uma cirurgia que ela pode ser feita tanto com anestesia local ou sedação em ambiente hospitalar. Eu, pessoalmente, prefiro que seja feito em ambiente hospitalar, com sedação, porque é mais confortável, mas também é possível ser feito com anestesia local, só daí anestesia local realizada atrás da orelha, né? Mas normalmente é feito então um corte atrás da orelha, é feito um descolamento ali da cartilagem e o reposicionamento e retirada das cartilagens em excesso. Isso é feito com pontos, né, que a gente faz ali nessas estruturas de cartilagem e depois fica só um corte reto atrás da orelha. E não tem idade para fazer, pode? Não, normalmente não. Como eu falei, assim, o grande benefício é quando a gente faz mais cedo, porque a pessoa vai passar a vida toda, né, se beneficiando do ponto de vista social do resultado da cirurgia, né? Mas sempre que a pessoa realmente sente necessidade e aquilo tem um impacto grande na vida, do ponto de vista de qualidade de vida, a cirurgia está bem indicada. E quanto tempo a pessoa tem que usar? Porque eu vejo que eles têm que usar uma faixa, né, para tampar. Normalmente a gente mantém esse capacete, né, que é um capacete de atadura, em torno de 2 dias, né? Quando vai de alta do hospital, a gente mantém essa atadura. Então, normalmente, 2 dias depois volta no consultório, a gente retira essa atadura, né? Faz ali uma revisãozinha da cirurgia e daí mantém com uma faixa, como se fosse uma faixa de tenista. Existe uma faixa própria para otoplastia, mas ela é muito parecida com aquela faixa de tenista. É justamente porque fica um tempo com a acessibilidade prejudicada na orelha, então você não sabe, às vezes, se está mal posicionada a orelha, então a gente mantém a faixa para que ela fique bem posicionada ali o tempo todo, porque às vezes na hora de dormir, mexe a cabeça, aquilo pode influenciar a cirurgia na primeira, segunda semana. Então a gente mantém com essa faixa de tenista aí em torno de uns 20 a 30 dias, depois a gente vai fazendo uma retirada gradual, mantém só para dormir, mais uns 15 dias, depois retira. Legal. Agora vamos para as perguntas do auditório. Qual o tempo de recuperação após colocar silicone nos seios? Primeira coisa, é um pouco variável, né? Então tem pessoas que se sentem mais tranquilas para voltar ao dia a dia, às vezes até na primeira semana, né? Mas tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de sensibilidade, então pode postergar um pouquinho mais, 2 a 3 semanas. Na grande maioria das vezes, o que a gente considera é o seguinte: em torno de 2 semanas você já pode começar, por exemplo, a dirigir com o carro mais tranquilo, se não tiver que fazer muito esforço, e atividade física pesada mesmo, 30 dias, que daí a gente considera retorno para academia, né, e outras atividades mais intensas que a pessoa possa realizar, mas atividade de estudo, leitura ou mesmo trabalho quando é atividade mais de escritório, às vezes até entre a primeira e a segunda semana já é possível fazer um retorno gradual. Legal. Essa aqui, ó. Quais os cuidados devem ser tomados após uma lipo? Massagem, drenagem, como que é? Então, com relação à lipoaspiração, as drenagens elas são importantes, né? Principalmente para evitar algumas aderências e um mau posicionamento da pele, porque quando a gente passa a cânula a gente acaba soltando a pele. Então a gente precisa que aquela pele grude de novo no tecido embaixo, no músculo, na gordura ali, né? Então é importante não só o trabalho dos profissionais fisioterapeutas e da estética para ajudar a manter essa pele bem posicionada e também o uso da cinta. Normalmente a gente sempre orienta também aquelas cintas, é importante que a cinta tenha alguma compressão, mas não pode ser muito
apertada a ponto de dobrar a pele também. Então tem que ser uma compressão boa, mais moderada, para evitar inchaços e que acumule líquido nesse espaço onde passa a cânula. Mas o trabalho das drenagens manuais, principalmente na lipoaspiração, é fundamental também para evitar que haja essas aderências. Sim. Por uma dúvida, eu reparei que tem alguns procedimentos estéticos de cirurgia que pode ser feito em clínica e outros que precisam ir para o hospital. O que determina isso? Normalmente a gente considera o porte do procedimento, quer dizer, possibilidade, não só possibilidade de complicações, mas a possibilidade de sangramentos ou da necessidade de outras intervenções mais complexas do ponto de vista de segurança. Eu, pessoalmente, é claro que isso não a gente não pode generalizar, mas eu, pessoalmente, sempre prefiro para o ambiente hospitalar. Principalmente, mesmo que a gente saiba que a gente não vai utilizar toda a estrutura, UTI, que normalmente é disponível, é uma segurança a mais que o profissional dispõe, é uma segurança a mais que o paciente dispõe, além do conforto. Quando a gente muitas vezes faz em clínica, não tem ali um anestesista só à sua disposição para poder precaver e cuidar para que você não sinta dor. O anestesista está ali para, além de trazer segurança, para te trazer conforto. Então isso é fundamental, no meu ponto de vista, no procedimento. É claro que assim, muita coisa pode, mas nem tudo que pode deve, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de conforto, né? Mas como eu falei, existem procedimentos, por exemplo, otoplastia, eventualmente até blefaroplastias, né, que é a cirurgia das pálpebras, podem até ser feitas em ambiente não hospitalar, mas muitas vezes você vai acabar trocando aquele custo a mais que você teria no hospital por um pouquinho de desconforto. Também não posso generalizar, porque existem diversas estruturas e clínicas e espaços, então a gente não pode generalizar de forma alguma, mas é importante a gente sempre prestar atenção nessa situação, né? Será que realmente daqui 15, 20 anos, o que vai ser importante para mim? Aquele desconforto que eu passei, que eu vou lembrar o resto da vida, ou uma diferença de valores que talvez em 15, 20 anos eu nem me recorde, né? Então, é importante a gente, muitas vezes, tentar jogar o pensamento um pouco mais para frente para a gente fazer uma boa escolha nesse sentido. Agora uma pergunta que eu também tenho curiosidade, que a gente está ouvindo falar muito hoje em dia, harmonização facial. Como que funciona isso? Esse termo, harmonização facial, é um termo muito amplo. Normalmente, quando se utiliza esse termo, se refere aos preenchimentos faciais, né? Os preenchimentos faciais, eles podem ser feitos de diversos produtos, né? Você tem tanto produtos biológicos, tanto produtos não biológicos, e dos não biológicos tem produtos definitivos e produtos que vão ser absorvidos. Dos não biológicos, né, os definitivos, na verdade a gente está deixando já há um bom tempo, se deixou de utilizar, que é o PNMA, que justamente é o produto que está relacionado àquele caso lá do Dr. Bumbum. Sim. O que normalmente a gente utiliza na maioria das vezes são os absorvíveis, que é o ácido hialurônico. Então é um produto que você injeta, dali um ano e meio, esse produto ele vai ser reabsorvido, você precisa refazer esse procedimento. Você não tem problema com relação à rejeição do produto, você não tem problema com relação à mudança de lugar do produto, né? Então é um produto que você consegue utilizar com um menor perfil de risco e complicações. Um outro produto que existe também, que é bastante antigo, já vem utilizado na cirurgia plástica há muito tempo, não é um produto, né? Que é a gordura. Que quando você faz lipoaspiração, você tem a gordura que é lipoaspirada, você pode utilizar essa gordura para preencher diversas regiões do corpo. É um produto que é da própria pessoa, então não tem problemas de rejeição nenhum, né? E ele é definitivo, né? Então você injeta, você pode fazer a harmonização facial, preencher a maçã do rosto, preencher o ângulo da mandíbula, tudo com gordura, desde que a pessoa tenha gordura doadora, né? Então tem pessoas que são muito magrinhas, você não consegue nem de onde tirar. E é um procedimento que, assim, talvez a grande desvantagem é que normalmente você precisa de um ambiente cirúrgico, né? Então muitas pessoas às vezes ficam com medo, né, de ambiente hospitalar, justamente para fazer um procedimento que em teoria é um procedimento simples e tranquilo, mas você tem inúmeros benefícios também, né? Então muitas vezes do ponto de vista de preço, na primeira vez pode ser que fique mais caro do que você fizer, o ácido hialurônico, por exemplo,
Mas se você colocar isso na conta ao longo dos anos, certamente e muito provavelmente vai compensar financeiramente, digamos assim, né? Mas antes de qualquer coisa, é muito importante a gente não sempre levar em conta do ponto de vista financeiro para que se faça uma escolha quando a gente tem a saúde e outras necessidades que são mais importantes do que só uma diferença financeira, né? Mas a diferença do ácido hialurônico para gordura em questão de segurança ou algum problema, nenhum é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A diferença, na verdade, é o seguinte, a vantagem do ácido hialurônico, é claro, você não precisa de ambiente hospitalar e você tem uma previsibilidade maior do quanto vai ficar de produto naquele período. Quer dizer, eu injetei 1 ml, eu sei que certamente aquele 1 ml vai ficar. Quando é gordura, a gente sempre tem que considerar uma possibilidade de reabsorção, né? Então, justamente porque é um enxerto de gordura, quer dizer, você joga a célula ali, a gente precisa que aquela célula se reintegre nos tecidos ali. E nesse processo sempre tem uma perda. Normalmente a gente considera 50%, mas é variável. Às vezes pode ser menos, às vezes pode ser mais. Mas daquele 50%, o que fica é definitivo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber mais sobre abdominoplastia. Então assim, abdominoplastia, normalmente é a cirurgia que a gente faz para poder retirar o excesso de pele ali na região inferior do abdômen, né? Excesso de pele e um pouco de gordura, mas normalmente é um procedimento que a gente combina com a lipoaspiração, justamente porque a lipoaspiração ela também dá como se fosse um acabamento da cirurgia, né? Eu achei que era a mesma coisa, então não é a mesma coisa. Não. Quando a gente faz só abdominoplastia, a gente chama de abdominoplastia. Quando tem a lipo junto, normalmente a gente chama de lipoabdominoplastia. A lipo normalmente a gente faz nas costas e no dorso e principalmente nos flancos, na lateral, né? E a abdominoplastia a gente faz então um corte, principalmente, normalmente o excesso de pele que está abaixo do umbigo, ele sai. Então o que tem de estria abaixo do umbigo, cicatrizes abaixo do umbigo, normalmente sai com excesso de pele que é retirado. É importante a gente saber também, como nem tudo são flores, que é uma cirurgia que você vai trocar um excesso de pele por uma cicatriz. E a cicatriz, via de regra, não é uma cicatriz muito pequena. Normalmente é uma cicatriz que vai do ossinho do quadril de um lado até o ossinho do quadril do outro lado. Então vai quase a circunferência, assim, a metade da circunferência toda do tronco, né? Então não é uma cicatriz muito pequena. Tem pessoas que se dão muito bem com a cicatriz, visando o benefício da pele em si, né? Do excesso de pele que não vai ter mais. Mas tem pessoas que lidam mal com a cicatriz, então é importante a pessoa saber que também não existe mágica no sentido da cicatriz. A cicatriz não vai sumir, a cicatriz é definitiva. Então é sempre importante a pessoa antes pensar bem para fazer uma boa escolha e não simplesmente fazer uma opção pelo procedimento só por impulso ou porque viu alguém, né? Muitas vezes as pessoas têm uma imaginação do ponto de vista que acha que vai conseguir transferir o resultado de uma pessoa para outra, quer dizer, se minha amiga ficou assim, eu vou ficar também. Isso muitas vezes não é a realidade, né? Cada pessoa é única e os resultados são únicos também. A lipo deixa cicatriz também? Só lipoaspiração, não. Quer dizer, deixa cicatriz, mas a cicatriz ele é um furinho, que é uma polpa digital. Então, normalmente, por exemplo, você vai fazer uma lipoaspiração na barriga e nas costas, você vai mais uns 2 ou 3 furinhos na parte da frente, mais uns 3, 4 furinhos na parte das costas, que através desses furinhos que a gente passa a cânula e vai retirando a gordura, né? Mas é importante, para a lipoaspiração ter um bom resultado, a gente precisa que a pele tenha uma boa contração, porque senão você vai continuar com excesso de pele e aquilo vai te trazer incômodo também da mesma forma. Legal. É isso. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por tirar as dúvidas. Eu que agradeço a vinda de vocês. Como falei assim, uma coisa que eu tenho tentado fazer diferente com relação à cirurgia plástica é a gente falar e divulgar de uma forma diferente. As pessoas muitas vezes tentam só forçar na questão da foto, do antes e depois, preço, e que muitas vezes você motiva a pessoa a fazer a escolha por motivos errados, né? Então muitas vezes a pessoa chega com expectativas das mais distantes possíveis da cirurgia. É aquilo que você falou, viu? Alguém fez o resultado e vai achar que vai... E não tem informação suficiente, né? Exatamente. E outra coisa também, né? Cada vez mais frequente uma certa, não digo popularização, mas
uma disseminação da informação sobre cirurgia plástica através de profissionais não cirurgiões plásticos. Que aí entra muitas vezes outros interesses, né? A gente muitas vezes está envolvido com outras relações financeiras que não são as mais interessantes possíveis, né? Então é importante, no meu ponto de vista, que o profissional realmente esteja responsável pela informação. Uma das premissas da medicina, né, é que o médico ele precisa ser responsável pela informação, ele precisa informar bem. A gente não domina o resultado, quer dizer, a gente não tem como ser dono do produto do nosso trabalho, mas para isso a gente precisa ter responsabilidade em informar bem. Então eu acho que isso que a gente, principalmente na cirurgia plástica, tem perdido. A gente às vezes fica deixando muito outras pessoas falarem pensando no benefício financeiro e se esquece dessa questão da responsabilidade. Sim. E por isso é importante vocês, no sentido da difusão da informação, né? Eu, por ter um perfil um pouco mais sério, achei bastante interessante a gente trocar essa ideia com um pouco mais de descontração, justamente para que também a informação responsável não fique só com essa cara mais sisuda e chata, né? Vou fazer uma pergunta, pode parecer besta, não vão rir de mim. Aqui no filme, As Branquelas, a menina fala, você assistiu? Que fez o joelho. Como levar a sério? Não dá mais pra levar a sério a pergunta. Olha como que ela começa. Você já assistiu? Já vi, mas eu não lembro. Ela falou que ela tava mais alta. Eu fiz os joelhos. Existe isso? Não existe? Fazer o joelho para ficar mais alto? Alguma cirurgia que deixa na verdade existe, mas não é cirurgia plástica. Existe um procedimento ortopédico que daí você serra o osso, faz um enxerto ósseo para alongamento da perna, e você alonga ali Nossa, existe, uma cirurgia, existe, mas é muito pouco feita, realizada, é mais assim, quando a pessoa é muito baixinha mesmo, tem problemas graves por conta disso, aí você faz para a pessoa ter uma vida social um pouco melhor, mas normalmente não é cirurgião plástico, é ortopedista quem faz e é um procedimento bem pouco feito, assim, justamente por conta da complicação e agressividade. Você não vai ter 1,80, não é? Ele quer bater 1,80. Eu lembrei, não, mas vão crescer 2 centímetros. Deus uma palma. Mas muitas vezes o objetivo é esse, crescer 2, 3 centímetros. Ah, mas que legal. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, obrigado bastante por vocês terem vindo e espero que a gente possa ter mais oportunidade de bater um papo. Bom, então foi isso, gente. Nós batemos um papo aqui sobre cirurgia plástica, foi muito agradável. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem os comentários de vocês, o comentário é muito importante. Sigam os meninos do Londrinando também. E justamente para que a gente possa falar cada vez mais de cirurgia plástica e com responsabilidade. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.